E hoje a gente vai falar sobre os pilares da orientação a objeto. Então eu trouxe uma apresentação rápida aqui para vocês, um resumão para que todos entendam o que são esses pilares. Se liga na tela aqui, orientação a objetos, resumo em Java. O primeiro, é que você precisa entender o que é uma orientação a objetos. Java ela é uma linguagem considerada fortemente orientada. Isso significa que ela permite que os desenvolvedores apliquem estes 4 pilares que são fundamentais. Quais são os pilares? Encapsulamento, herança, abstração e polimorfismo. Vamos iniciar pelo básico, que seria encapsulamento, tá? O encapsulamento ele consiste em esconder os detalhes internos de uma implementação de uma classe. Por quê? Ele vai expor apenas o que é necessário através de métodos públicos. Isso significa que os atributos da classe elas só poderão ser acessadas e modificadas por meio de métodos, que geralmente eles são conhecidos como getters e setters. Eu trouxe uma classe pessoa aqui para vocês fazerem uma análise. Eu estou utilizando encapsulamento nela? Sim. Por quê? Porque eu escondi os atributos da minha classe. De que forma eu escondi? Colocando a propriedade private. A partir do momento que eu coloco uma propriedade private, significa que estas variáveis nome e idade não vão ser possíveis serem acessadas pela instância da classe. Então, elas estão privadas neste escopo de código aqui. Para inicializar estas variáveis nome e idade, eu posso fazer de algumas formas. A primeira forma que eu posso fazer via construtor. Então, o construtor, ele leva o mesmo nome da classe, por isso que aqui está public pessoa e o nome da classe é public class pessoa. Eu passo por parâmetro as duas informações, que é o nome e a idade, e a partir deste momento eu faço a atribuição. Então, vocês estão vendo que eu usei o termo this.nome. O que significa this? This significa este objeto. Qual objeto? O objeto chamado pessoa. Então, quando eu faço this.nome, eu estou me referindo a estas variáveis que eu criei aqui em cima da classe. Então, eu faço this.nome igual a nome, this.idade igual a idade. Via construtor é uma das formas de inicializar esses dois atributos aqui. O que é muito comum é que a gente crie métodos para poder acessar esses atributos também, porque esses métodos, esses atributos estão privados. Então, nada mais justo do que eu criar um método público chamado público string getNome, que vai retornar a variável nome aqui de cima. Da mesma forma que eu tenho um método getNome, eu também posso ter um método getIdade, que ele vai vir aqui e vai retornar o atributo idade. E eu posso ter os métodos sets. Os métodos sets vão ser responsáveis por setar informações dentro das nossas variáveis, que até então estão marcadas como private, como privadas. Então, o setNome eu passo como parâmetro uma string e associo igual eu fiz no construtor da classe. O setIdade eu faço a mesma coisa, só que aqui eu já tenho uma regra aqui, ó, já tenho uma validação condicional. Qual que é a regra e validação? Se a idade for maior que 0, eu vou poder armazenar o valor de idade. Caso contrário, eu vou lançar uma exceção para quem chamou esse método tratar. Qual a exceção que eu estou lançando aqui? Illegal argument exception. E eu estou passando um texto aqui, que seria idade deve ser maior do que 0. Perfeito? Qual adendo que eu posso fazer aqui nesta classe para vocês? Quando a gente fala de encapsular, a gente fala de proteger. Perfeito? Agora eu vou colocar
um código aqui na tela para vocês. Pronto. Eu vou usar o mesmo exemplo. Então, eu vou criar aqui, ó, pessoa. Criei uma classezinha aqui chamada pessoa que está na tela. Eu vou aumentar a fonte. Pronto. Então, eu tenho aqui um public class pessoa. Eu tenho dois atributos, private string nome e private int idade. Beleza? Criei esses dois atributos aqui para vocês. A partir do momento que eu fiz isso aqui, string nome igual a nome, ponto e vírgula. A partir do momento que eu fiz e criei um construtor para inicializar essa variável nome aqui, significa que sempre que eu criar um objeto do tipo pessoa, eu tenho que passar esse atributo por obrigatoriedade. Se eu tenho uma classe aqui, teste pessoa, com public static void main, né, para testar. Ó, quando eu vou instanciar este objeto aqui, então vou botar aqui pessoa p igual a new pessoa. Qual que foi a ideia de criar aquele construtor? A ideia foi, quando criar a pessoa, tu é obrigado a passar o nome. Ou seja, eu vou vir aqui e vou passar o nome para ela, Matheus. Ótimo. Se eu fiz isso, significa que não faz muito sentido para mim, neste momento, né, criar um método setNome. O que eu estou querendo dizer é que você não precisa criar métodos sets e gets para tudo, tá? Existe, como é que eu posso explicar? Existe... porque se você tiver, por exemplo, 40 atributos nessa classe, você vai criar 40 sets e 40 gets. É isso que você precisa pensar. Qual foi a ideia de eu ter criado esse construtor aqui passando o nome? Obrigar a pessoa, o desenvolvedor que for usar essa classe, que na hora de instanciar ele, passar o nome. Então não faz sentido eu ter um método set aqui. Tá? Não faz nenhum sentido. Então é isso que vocês precisam pensar. O encapsulamento não é só criar gets e setters, é entender o contexto, é entender o conceito do encapsulamento. Então, quais as formas de encapsulamento que eu tenho? Eu posso proteger usando private, eu posso proteger usando protected, e eu posso proteger sem usar nada. Tá? Qual que é a diferença? Se eu coloco private aqui, significa que essa variável está totalmente protegida. Ou seja, só quem está dentro desse escopo de código aqui vai poder usar a variável nome. Quando eu coloco public aqui, ela está totalmente aberta. Ou seja, se eu pegar a variável de instância, que é o p que eu criei, eu posso dar um nome e fazer essa troca aqui. Certo? É correto fazer isso? Não é correto. Qual o outro tipo? Protected. O que faz o protected? Ele vai impossibilitar de instâncias realizadas fora deste pacote principal aqui, de acessar diretamente a variável. Então, se eu for criar uma instância de pessoa em um outro pacote, um pacote externo a esse default package, que não é nenhum, né? Eu não vou conseguir fazer essa linha 6. Ela vai estar protegida a nível de pacote. Tá? Quando eu crio ela com a propriedade default, ou melhor, no Java atual, né, não precisa nem escrever default, nem comporta default aqui, assim é o default. O default ele funciona exatamente como se fosse o protected, porém, classes que estendem a essa vão poder acessar diretamente o atributo. Certo? Mas a forma correta do encapsulamento é usar private, é esconder isso, para evitar que um desenvolvedor do teu time faça uma besteira de trocar uma informação que não deveria. Perfeito? Show de bola. Vamos continuar aqui a nossa apresentação. Beleza. Qual que é um outro pilar? A herança. A herança ela permite que uma classe herde propriedades e métodos de outra,
promovendo a reutilização do código. E a herança é um dos conceitos mais utilizados por desenvolvedores Java. Então eu tenho aqui uma classe que eu chamei de funcionário e eu estendi a pessoa. A palavra extends faz uso de herança, ou seja, funcionário é uma subclasse de pessoa. Isso quer dizer que ela passa a herdar os atributos e métodos da classe pessoa. Então, se a gente for analisar essa classe aqui, eu criei uma classe funcionário porque ela é algo bem mais específico do que uma pessoa, né? A pessoa é algo genérico, que vai ter o nome e a idade. O funcionário, ele tem um salário. Para eu não precisar duplicar as variáveis nome e idade aqui, eu estendo a classe pessoa. Simples assim. Criei uma variável private, salário. Via construtor, eu chamei o super para passar o nome e a idade para a classe pessoa, que é a classe pai, e fiz a atribuição do salário. Criei um método público para retornar o getSalário e um método público para setar o salário, que também tem uma regra aqui, que é o salário é maior que zero, eu consigo setar. Se o salário for menor que zero, o salário deve ser maior do que zero, então eu lanço uma exceção para quem instanciou a classe funcionário que a trate, né? Beleza? Ou seja, chamou o funcionário passando um salário inferior, vai dar ruim. Nós temos também o outro pilar, que é a abstração. A abstração, ela permite que os desenvolvedores se concentrem em interações de alto nível. Eles ocultam detalhes complexos. Então, ela é usada especificamente para impor ao desenvolvedor que implemente os métodos da classe herdada. Então, eu coloquei aqui, eu transformei a classe pessoa numa classe abstrata. E dentro da classe pessoa, eu criei um método abstrato. Isso vai fazer com que a pessoa que estender esta classe pessoa vai ser obrigado a sobrepor o método, vai ser obrigado a implementar o método mostrar profissão, senão vai dar erro de compilação. É muito comum quando a gente vai criar um CRUDzinho com banco de dados. Quais são as 4 operações CRUD? Select, Insert, Update e Delete. Eu crio esses métodos numa classe abstrata. Para a pessoa que for criar o objeto DAO, o Data Access Object, e estender a classe abstrata principal, ser obrigada a implementar os 4 métodos. Então, para isso que eu uso. E nós temos o polimorfismo, né? O polimorfismo é quando ocorre, quando a gente pode tratar objetos de diferentes subclasses através de uma mesma referência da superclasse. E isso vai permitir que os mesmos métodos possam ter comportamentos diferentes, dependendo do objeto que o chama. Então, olha só, eu tenho a pessoa 1, ela é um funcionário. Eu tenho a pessoa 2, que é um estudante. Como os dois herdam de pessoa, eu consigo fazer essa instância aqui. E daí, cada objetozinho aqui possui a sua própria implementação. Ou seja, eu estou utilizando polimorfismo. Eu tenho o mesmo método com comportamentos diferentes, dependendo do objeto que eu chamo. Perfeito? Eu acho que, para não ficar tão longo o vídeo, eu consegui esclarecer algumas coisas e alguns pilares aí da orientação a objetos, né? Então, se você gostou, curta, compartilha este vídeo em suas redes sociais e deixa um comentário aí. Fui!